Então diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, mas nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queria que você orasse comigo, incline sua cabeça, ore pela minha vida. Senhor, aqui estão as revelações, está aqui o texto, e eu quero pedir as revelações da Tua Palavra. Usa a minha vida, me dê a unção necessária, me dê a doçura, me dê a unção, Pai. A minha boca pode falar o que está na minha mente, mas o Teu Espírito pode usar a minha boca para falar o coração, a alma deste homem, dessa mulher. Que essa noite seja uma noite de transformação, uma noite de cura, de libertação, que seja um tempo precioso na Tua presença. Comecei o culto dizendo que ofereceríamos 1h30 ao Senhor, que na próxima meia hora, Senhor, seja para a Tua honra e Tua glória, seja para alimento, Senhor, do Teu rebanho. Use a minha vida e eu cuidarei de dar ao Senhor honra, glória e louvor. Eu quero trabalhar o tema, porque Deus responde não. Porque Deus responde não. Se você andou um pouco com o Evangelho, se você já está na igreja, ou servindo a Deus já há alguns anos, você saberá que algumas das questões, em algumas das perguntas, como foi a de Paulo, a resposta de Deus é não. Não também é resposta. Mas eu não estou aqui muito preocupado com o não. Eu estou preocupado com a palavra por quê. Por quê? Por quê? Por que ele diz não? O que está na mente de Deus? O que está por trás de um não? E aí, ao chegar no final dessa mensagem, eu quero deixar a você instrução de como conviver com isso, como conviver com essa situação. A primeira coisa que você precisa entender antes de eu pregar, que porquê ajuda muito. Fizeram-se uma experiência, Celina, e nos Estados Unidos, um grande condomínio, gigante, eles tinham uma máquina de Xerox, que servia a todos os condôminos, gratuito. A pessoa podia ir lá e tirar Xerox. Já se ficou convencionado que era um direito de todos os condôminos. E se fazia fila para tirar Xerox, era muita gente. Então os psicólogos fizeram uma análise. Uma pessoa chegaria com uma folha querendo tirar Xerox e cortando a fila. Tipo, tinha 10 pessoas, ele chegava e tomava a frente. Ele não explicava nada. Ele só simplesmente chegava e ia para frente do primeiro e ia tentar tirar Xerox.
Aí as pessoas ficavam nervosas. Elas não queriam de maneira nenhuma deixar. Então elas reclamavam: o que você está fazendo? Está cortando fila, sabe essas coisas que acontecem? Mas os mesmos psicólogos fizeram uma outra experiência. Passou-se um outro dia, outro povo estava lá, a mesma pessoa, que era um ator, chegou com a mesma folha e disse a coisa assim bem comum, assim: olha, eu preciso passar na sua frente porque eu preciso, eu não lembro qual que era a bobagem que ele falou, é porque eu preciso ir no mercado. Eu preciso passar na sua frente porque eu preciso ir no mercado. A quantidade de pessoas que reclamou foi muito menor, porque havia uma explicação, mesmo que tola. Mas você precisa ir no mercado e por isso você precisa passar na minha frente. Mas o cérebro humano ouviu aquele porquê, Rose, e falou: não, tá, deixa ele ir. Então, ele deve estar precisando mesmo, ele deve estar... Então, quando eu entendo por que acontecem algumas situações, eu descanso, eu confio, eu adquiro esperança. E essa noite por quê? Então, o meu desejo é, ao terminar esse culto, você falar: poxa, agora eu estou entendendo algumas coisas que eu não compreendia. Profissionalmente, eu ensino muitas pessoas. Minha profissão, o Wagner já pôde dizer, eu não sou assalariado da igreja, então eu sou bivocacionado. Deus prepara meu dinheiro em outro lugar, e aqui eu trabalho. É onde eu trabalho. E lá eu ensino pessoas. Quando eu percebo que as pessoas elas têm potencial, eu não explico apenas como faz, eu explico por que elas fazem. Porque há pessoas que elas se limita a saber como fazer. E há pessoas especiais que elas têm que ser explicadas por que faz, mas por que você faria isso? Não só como eu faria, mas por que eu faria. Se eu entendo por que eu faria, o como fica mais fácil. Mas há pessoas que não dá para ensinar por quê, ela só se limita a entender: o que eu preciso fazer? Faz isso, isso e isso. E ela se limita a fazer isso e aquilo. Essa noite, quando eu estiver pregando, nós vamos entender que o evangelho que se prega em muita igreja, na prática, você vai ouvir muitos nãos de Deus. Você vai ouvir dizer: não agora, não ainda, e não mesmo. E não também é resposta. Na prática a gente vai entender isso. É na hora que o cara ouve não de Deus, e eu separo os mercadejantes, aqueles que negociam o evangelho, daqueles que são adoradores. Eu te adoro pelo que tu és, não pelo que o Senhor me dá. Eu adoro pela tua existência, porque o Senhor morreu por mim na cruz. Eu te adoro porque o Senhor preparou o céu por mim, não por aquilo que o Senhor me dá. Porque você concorda, quem aqui duvida que existe hoje meio que um sistema maldito, onde as pessoas vão nas igrejas para se dar bem? Parece que lá é o lugar de se dar bem. Então quer dizer que a pessoa vende aquela ideia de que se você vir, você vai se dar bem. E na verdade você vai se dar bem se você chegar no céu. Posso ouvir um amém? Que você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a tua alma, você vai se dar mal. Sim ou não? Essa é a realidade. E às vezes o não te poupará dores. O não, numa hora precisa, ela é a melhor resposta, mesmo que nós não gostemos, mas ela é necessária. Então, nessa hora eu separo quem realmente entregou sua vida a Deus, quem realmente conseguiu suportar o não, conseguiu orar, e Deus ainda não responder. E a pessoa persevera até o final. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, continua sendo Deus. Porque lá no paraíso,
E é o que Jesus prometeu para você: não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrimas. O brilho daquele lugar é da própria presença do Altíssimo. É top isso. E você viu no texto que esse homem, o apóstolo Paulo, viu isso. Ele começa dizendo, ó, um tal homem, aí pelo terminado culto da mensagem você percebe, foi ele. Foi levado àquele lugar. E quando ele tem as revelações daquele lugar, ele falou: olha, eu ouvi coisas que eu não posso falar. Eu vi coisas que vocês já me acham doido. E se eu falar, vocês não vão acreditar. Mas eu vi. Eu ouvi. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu estive lá. Então é nessa pegada que eu queria dar para você essa noite. Nós temos aqui com nós visitantes. Nós temos mais visitantes? Só o irmão da Érica? Então o senhor vai entender aqui, querido, que há anos eu prego a cruz. Eu prego o céu. E eu prego um Deus bondoso que nos dá mimo, né, Wagner? Ele não dá o que nós merecemos, amém? Ele dá coisa boa. Ele dá coisa muito boa. Eu não posso ouvir um amém, ou só dá para mim. Para mim ele dá coisa muito boa. Coisas maravilhosas demais. E eu queria poder falar sobre esse texto. Eu queria poder... Minha missão agora, à noite, pregando agora, é te ensinar alguns porquês aqui. Eu acho que vai acalmar a tua alma e vai te dar direção. Ó, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da pregação. Então agora você vai ter que fazer um esforço para dar 20 minutos para mim, 25 minutos, para que você ouça a mensagem, porque isso pode ser um diferencial enorme para o restante da tua vida. Pode ser hoje o dia. Olha o que diz o texto, por favor. O verso número 7. Bem no começo dele eu quero desconstruir o primeiro porquê. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Olha para o pastor. Quero desconstruir o primeiro porquê. As pessoas perguntam: por que Deus fez isso comigo? Elas fazem isso. Elas alegam. Essa é a afirmação que elas fazem. Por que Deus fez isso comigo? Na verdade, se você falar dessa forma, você vai atribuir a Deus o mal, e Deus é bom. Você concorda comigo? Deus não pode fazer o mal. Tudo que Deus faz é bom. Você acha que um pai vai querer algo mal para o filho? Agora, aqui eu entendo. Quem é o autor do mal? Satanás. A limitação de Satanás é: Deus vai deixar ou não vai deixar. Mas quem fez não foi Deus. Você consegue compreender o que eu falo? Deus, por que o Senhor colocou um câncer na minha vida? Por que o Senhor ainda não consegui ter esse desejo incontrolado por algumas coisas? Por que eu sou assim? Como se Deus tivesse aquele que pôs o câncer, como se Deus fosse aquele que colocou o desejo incontrolado. Não é Deus, é Satanás. Agora, o próprio texto também diz que Deus deixou. Então, a minha segunda missão aqui essa noite é explicar por que Deus deixou. Não foi Ele que fez. O espinho, tal espinho na carne, alguma situação que a Bíblia não relata, é alguma coisa que provocava Paulo, que incomodava. Não foi Deus, mas Deus deixou. Ele permitiu. E é assim na nossa vida também. Por quê? Porque Ele permitiria. Gente, ó, desconstrói essa coisa de religiosidade, que nós somos super crentes, que nós não temos problema, que tudo por nós é... Não, nós somos abençoados, nós já somos salvos, Deus é o nosso Senhor, o paraíso nos espera, nós teremos lutas e venceremos elas. Mas teremos lutas. Vamos aqui a segunda explicação do segundo porquê. Por que Deus deixa?
Por que que Deus deixa? Olha o verso também, número 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Por favor, olhe para mim. Há pessoas que, infelizmente, naquele momento que ela pediu, ela não está preparada para ter. E talvez ela nunca estará preparada para ter. E acredite, ela não será mais feliz se ela ter. Vou repetir. Há pessoas que nesse momento elas não estão preparadas para ter, que ela pediu. Talvez nesse momento. E talvez elas nunca estejam preparadas para ter. É o caso do apóstolo Paulo. Ele disse: para que eu não me ensoberbecesse do que me foi mostrado, do que foi, o que eu vi, do que eu, da grandeza das, olha, porque a palavra fala que Elias foi levado aos céus, foi arrebatado aos céus, mas não fala que ele voltou e disse como é. No caso do apóstolo, ele foi levado ao céu e volta e sabia. Então, Buiú, qual é o problema? Aqui, é que se eu receber o que às vezes eu quero, eu não compreendo. Mas aquilo pode ser para mim um grande problema. Eu fiquei muito feliz com o meu genro hoje, o Leonardo. Hoje ele subiu para louvar o Senhor. Isso era inimaginável para mim há 3 anos atrás. Era inimaginável, eu não imaginava. A fé dele era uma fé frágil. Minha filha, toda aquela tragédia da perda, da separação dos trigêmeos, provocou neles coisas lindas. Foi momento de choro, de dor, mas hoje aquela família é muito mais bonita. Nós não entendíamos. Hoje eu consigo compreender algumas coisas. Ainda não vi tudo, porque eu sou muito pequeno. Por que então? Porque nesse momento eu não estou preparado. Você vai falar, mas por que Paulo? Paulo sabia quem era. Ele sabia a pessoa que era. Ele dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não desejo eu faço. Ele é igual a mim e você. Às vezes, se Deus não permitir tal situação, eu vou acabar ficando além daquilo que eu posso. Sabe aquela coisa de dar pena, vai voar longe, não pode. Era o caso de Paulo. Paulo sabia das suas lutas internas. Talvez na hora que ele fosse fazer ou tecer algum comentário, ele disse, cara, eu não consegui resolver essa parada desse espinho aí. Sozinho eu não consegui, Daniel. Na hora que ele olha e fala, cara, quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para falar de alguém? Se eu sou assim. Então eu estou entendendo por que esse espinho não foi tirado. E o Paulo, o apóstolo, ele já está dizendo, ó, é para que eu não me perca. Sabe esse homem aqui? Ele sabia de onde saiu. E mais, ele sabia para onde estava indo. Ele sabia de onde Deus tirou ele. E tinha convicção plena de onde está indo. É o que falta para a humanidade. Saber que você não é deste lugar, querido. Você não é daqui, você é peregrino aqui. Está vendo esses 8 bilhões, estão se falando em 8 bilhões de pessoas. Nem todas, mas uma boa parte desses 8 bilhões de pessoas moram aqui, mas são cidadãos de outro lugar. Passam por aqui. Ficarão um tempo aqui. Mas a Jerusalém Celestial nos espera. E essa é a fé cristã. Então ele está dizendo, ó, primeiro, para que eu não me perca. Deus sabe de coisas. Olha o segundo. Olha o verso de número 9. Mais uma explicação. Então ele me disse,
A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A segunda explicação do porquê Deus responde não. Porque se Ele responder sim para tudo, você e eu vamos nos achar mais do que de fato somos. Paulo está dizendo aqui, olha, nas minhas fraquezas, quando Deus não faz o que eu quero, quando eu não mostro que eu sou tão assim, dentro de mim está acontecendo coisas. E eu vou te dizer o que está acontecendo. Queridos, eu vou falar como pastor da maioria que eu sou, pastor, aqui de vocês, a maioria. A maior dificuldade que eu tenho, eu e Vair tem, minha, é entregar as ações minhas a Deus. Fui viajar com o pastor Juliano, e nós tivemos assim várias conversas sobre isso. Porque eu sou tão metódico, e eu peguei Covid. Eu fiquei mal, e eu estava com a barba muito branca, sabe? Passou-se os anos, minha barba ficou branca. E eu estava convicto que eu seria internado, porque eu estava mal. Eu fui 4 vezes para o médico, mas eu não fiquei internado nenhuma das vezes. Aí eu pensei comigo, eu vou arrancar a barba. Porque se eles tiverem que escolher entre um e outro, que seja eu que eles escolham. Se ele vê um velhinho e falar, já está velho, vamos pegar um mais novinho. Eu estou falando em nome de Jesus. Naquela época que eu peguei Covid, estava faltando lugar na UTI. Eu falei, cara, se eu tiver que disputar com alguém, vou tirar a barba para parecer mais novo. Esse é o cérebro do teu pastor. Você é diferente de mim? Você é diferente de mim? Eu sou assim. Eu sou esse cara. Entregar minha vida para Deus eu já entreguei, mas ações do dia a dia que me assustam. A hora que eu percebo que não é eu que estou pilotando o negócio, que o volante mexe, ele não vai para o lado que ele quer. Porque Deus é assim, Ele te conduzirá em segurança, com mão forte. Assusta, irmãos. Assusta um pouco. Até você aprender a adquirir. Eu estava conversando com o pastor Juliano. O pastor Juliano, ele tem eu acho que eu sou muito e eu acho que ele é muito. Nós lembra, nós já conversamos sobre isso, né? Então estamos tranquilos. E o pastor Juliano pensa, ele vive na fé, e olha aqui, vai dar certo, e eu falo, pastor, justa isso, vaso. Nós vamos aqui, e aí ele, não, pastor. Aí eu fui viajar com ele lá para o Manaus. Do jeito que ele faz, dá certo, querido. Fica tranquilo, que vai acontecer, o ônibus não vai quebrar, não vai cair, não vai pegar, não vai. E deu certo, mas eu por mim já estava querendo controlar tudo, já estava querendo medir tudo. E aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo quando eu te digo não, ele estava sendo instrumento de Deus. E quando ele diz não, ele ainda está no controle do que é melhor para mim. Agora, desculpa, não é fácil. Não é fácil compreender por que ele não faz. Mas ele sabe de coisas que nós não sabemos. Algumas pessoas ouvem essa mensagem e pela falta do Espírito Santo, pela falta de vida com Deus, vai achar que eu sou uma pessoa, ou nós somos alguém, tá bom, beleza, não, sabe aquela coisa de uma religião fraca, de gente fraca que aceita que Deus faz tudo. Eles vão nos achar pessoas fracas, mas eu vou te dizer, não somos, porque vivemos pela fé. Porque quando sai da nossa mão, cremos, na mão de Deus não saiu. Dá medo, mas na mão de Deus não saiu. E aí eu consigo viver. E se não der certo, a nova Jerusalém me espera. A nova Jerusalém, o céu te espera. Você consegue entender isso? É o oposto do que se prega de um Deus que faz tudo e que eu sou capaz ainda de
apontar o dedo para ele, e se ele não fizer, eu rasgo a Bíblia, alguns já falaram. Como se fosse possível domar o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o Senhor da minha vida, é o Senhor da tua vida, querido. Eu tenho aprendido, ao longo dos anos, confiar mais. Eu tenho aprendido, ao longo dos anos, quando eu não entendi ainda o porquê, eu pergunto como. Já que eu não entendo, por que o Senhor está permitindo isso? Como eu passo por isso? Como sobreviver a isso? E acredite, dia após dia, Deus me dá um maná diário, me fortalecendo, dando estrutura para mim, dando sabedoria, me dando entendimento. Queridos, o Espírito Santo é tão maravilhoso, que às vezes eu vivo luta, ele fala assim, ó, vai te ligar hoje tal pessoa, que faz parte dessa luta, vai te falar tal coisa e você dirá tal coisa. Na minha cabeça. Dito e feito, daqui a poucas horas liga tal pessoa, falando tal coisa, e eu tenho então sabedoria, porque eu não fui pego de surpresa, porque o maná daquele dia ele me deu, mesmo que ainda ele está dizendo, não, fica do jeito que está, desse jeito, fica do jeito que está, mas eu vou te ensinar a viver hoje. A igreja está compreendendo? Está compreendendo? Vocês são diferentes de mim ou são parecidos comigo? Porque às vezes as pessoas imaginam que... Gostei de uma palavra que o Wagner falou quando foi da minha recondução. Eu amo a obra. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu quero poder fazer isso até o final da minha vida. Sabe? Se falar o quê? Pregar, pastor? Não. Dizer que Deus é bom. Mesmo quando diz não. E eu finalizo, que eu lembro que eu disse para você que não preciso cumprir, né? Olha por gentileza os últimos 2 porquês. Verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta. Porque o mesmo Deus, olha para mim. Porque o mesmo Deus que diz, a minha graça te basta, é aquele que diz, vem para mim. Vem que eu cuido. A mesma tal graça que diz, não vou fazer, é aquele que diz, eu não faço, mas eu cuido de você. Eu vou cuidar de você. Não é aquele que chega assim, Michael. Já viu gente, ó, vai, sai fora, vaza, fica mula. Ai, Deus, eu queria pedir, não, e sai fora. Não, é não e fica comigo. Fica que eu conduzo. Fica que eu tenho controle. Fica que eu sei. Fica que eu sou pai. Fica que eu vou te levar para o céu. Fica que você não vai se desviar. Fica porque mesmo que você não saiba, isso é melhor. O não para você é o melhor hoje. Posso ouvir um amém? Amém. Mas é, querido. É assim. É assim. Olha o verso de número 2, é o último porquê. Capítulo 12, verso 2. Conheço um homem, aí que ele está falando dele mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Olha aqui, você está vendo uma pessoa que está em construção. Eu não sou uma obra acabada, mas sou melhor do que era há 20 anos atrás, há 19 anos atrás. E eu acredito mesmo que daqui a 15, 20 anos, se Deus permitir estar vivo, eu serei melhor que sou hoje. Talvez com a fé que o pastor Juliano tem.
Ele nunca vai deixar de ter a minha essência, mas me falta alguma coisa. Sabe aquela coisa, com barba ou sem barba, Deus está cuidando de mim. Não é importante se está branco, Ele vai botar um enfermeiro meio que cego, nem vai ver essa coisa branca. Eu já dou um jeito. Não sei. Mas passarão alguns anos, e da mesma forma que hoje Deus está construindo, continuará construindo em mim. Aqui o apóstolo Paulo, presta atenção aqui, amados. Ele fala, me tira. Não. Me tira. Não. Me tira. Não, não vou tirar essa situação da tua vida. Minha graça te basta. Aí ele olha tudo que ele já viu, tudo que ele já experimentou, tudo que já aconteceu com ele. Ele se rende e diz, de verdade, Senhor, a tua graça, a graça que dá o que eu não mereço, me basta. A tua graça me basta. Queridos, eu vou falar algo a vocês que é real. Há 16 anos atrás, eu saí de São José do Rio Preto, fui até Campinas de ônibus. Lá havia alguns irmãos que me pegaram de carro e me levaram até um monte, lá em Louveira. Olha que um monte alto, lá era monte mesmo, monte. E eu tive que subir de gatão, porque não estava chovendo aquela noite. E eu entrei num lugar do tamanho dessa igreja, havia umas 15 pessoas, irmãos de outras igrejas. Lá era um monte de oração. E no meio, por volta das 2 horas da madrugada, aquele lugar se acendeu assim de uma maneira absurda, diferente de tudo que eu já vi. Não é normal, queridos, não é normal. Aquilo ficou claro. Eu achava estranho, eu achava esquisito. Eu via pessoas passando a mão nos troncos das árvores e elas acendendo. Aí você vai falar, mas por que será que Deus permitiu eu ver isso? Porque eu ainda sou, imagina 20 anos, 16 anos atrás, como eu era esquisito. Eu tinha que ver alguma coisa que não conseguisse explicar. Eu já vi montes acender várias vezes, algumas vezes, mas nunca daquele volume. E eu coloquei um pedacinho de pau assim, daquele monte, e ele foi iluminando, porque nós saímos de lá umas 4 e pouco da manhã. É experiência minha, querido, experiência minha. E então, como nós passamos a noite em claro, nós estávamos voltando em 3, nós combinamos. Dirige um pouco um, dirige um pouco o outro, e aí vai se dormindo e revezando, até chegar aqui. Na hora que eu acordei, aquilo que estava iluminando meu peito já não iluminava mais. Eu cheguei em São José do Rio Preto. Eu fui na casa das pessoas que eu amava. Eu não era pastor, eu estava novo. E eu dizia para todas elas, Deus existe. Deus existe porque eu tinha visto coisas. Deus existe. Deus é real, arrependa-se. Na época eu tinha saído de uma religião. Se livra dessas coisas que você faz. Se livra disso. E fui falando. E as pessoas olhavam para mim com a cara, nossa, agora pirou de vez mesmo. Eu fiquei até umas 6 horas da tarde naquele dia, indo na casa das pessoas, velho. Às 6 horas da tarde eu não converti um. Uns não deram bola, outros achou que eu estava mentindo, outros achou que eu não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, eles não acreditam no céu, eles não acreditam em Deus, eles não acreditam naquilo tudo. Queridos, se você realmente acreditar que naquela cruz, a missão de Jesus não é fazer você se dar bem aqui, mas te dar a vida eterna, fazer você se aproximar do Senhor. O viver aqui é para glorificar a Deus, faz parte, mas a sua meta e o teu alvo é outra coisa. Deveria ser esse. E o apóstolo Paulo, ele ouve, a minha graça te basta. Ele recorda lá o capítulo 12, verso 2 do céu. Você quer saber de uma coisa? Se ele disser sim, ele é Deus.
E se ele disser não, continua sendo Deus. Porque a mesma graça é aquela que levará eu e você, por misericórdia, por amor, a viver com Ele. Queria pedir por louvor você posicionar. Essa noite, eu não vim aqui fazer a defesa de Deus. Talvez você ache que a minha expectativa é fazer uma defesa de Deus, porque que Ele falou não para você não ficar chateadinho. Para isso, jamais é essa a minha missão. A minha missão aqui essa noite é dizer a você que existe um porquê do não ainda, o não sempre. Existe um porquê. Porque Deus nos ama e quer nos conduzir. Você vai perceber que aquela mesma pessoa que hoje pede e não recebe, ela não recebe aquilo que está pedindo, mas está recebendo um monte de outras coisas. Só foca naquilo que não está recebendo. Tem o pão sobre a mesa, tem saúde, tem, o sopro de vida, mas está focado no não. Como se Deus fosse obrigado a dizer sim para nós.